Graça e paz a todos meus irmãos. E quem vos fala no dia de hoje é o irmão Leandro. Vamos aqui gravar mais um vídeo para o canal Teologia, Bíblia e Apologética. E hoje nós vamos fazer uma defesa da doutrina da imortalidade da alma. Vamos usar aqui um texto de Gênesis capítulo 3, a qual a senhora Ellen White ela alega que a doutrina que nós cremos sobre a imortalidade da alma é uma doutrina diabólica, uma doutrina satânica. E nós vamos ler aqui alguns textos, algumas ponderações para refutar a mentira que esta senhora, que é a profetisa da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela escreve no seu livro. Eu vou ler aqui o primeiro texto que ela alega isso. Está em Gênesis capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso de número 7, que diz assim, ó: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coceram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Então, meus irmãos, quando a gente lê esse texto aqui, quando você entramos, digamos, num debate sobre a defesa daquilo que nós cremos, com um adventista do sétimo dia, ou com um testemunho de Jeová, principalmente os adventistas do sétimo dia, eles, baseado no que a profetisa deles escreveu, a senhora Ellen White, tem um livro que ela escreveu que chama A História da Redenção. Ela escreve assim num trecho: Satanás começou com seu engano no Éden. Disse a Eva: Certamente não morrereis. Essa foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma. Esse trecho aqui que eu li está no livro da senhora Ellen White, chamado História da Redenção, na página 388. Essa é a 11ª edição aqui do trecho que eu li. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que baseado nisso que esta senhora escreveu, os adventistas, eles acreditam que quando nós falamos sobre a doutrina da imortalidade da alma, eles entendem que essa doutrina é uma doutrina que provém de Satanás, que foi Satanás quem criou essa doutrina da imortalidade da alma. Só que quando paramos aqui para ler esse texto que nós vemos aqui de Gênesis capítulo 3, que fala sobre a queda do homem, nós precisamos fazer algumas ponderações e alguns apontamentos aqui. Porque nós vemos aqui, ó, no caso do diálogo entre a serpente e a mulher, diz assim, ó: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Ponto de interrogação. Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. A serpente fez aqui uma afirmação, dizendo: Olha, é certo que vocês não vão morrer. Ela não está dizendo: Olha, é certo que vocês serão imortais. Está dizendo que vocês não vão morrer. Primeira ponderação que nós temos que fazer aqui. Segundo, a serpente diz assim, ó: Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então a gente, analisando aqui o texto e fazendo uma exegese básica aqui, nós vemos que Satanás, o que Satanás aqui estava incitando a Eva, ela estava mostrando para Eva que se Eva comesse daquele fruto, ela seria como Deus, no sentido de ela saber o que é o bem e o mal, não no sentido de ser imortal.
Por que nós temos que fazer essa ponderação? Porque eles estavam no Jardim do Éden. E Deus não proibiu eles de comerem do fruto da árvore da vida. Se você lermos lá um pouquinho antes no capítulo 2, diz aqui, ó, capítulo 2, verso 9. Ele diz assim, ó, do solo fez o Senhor Deus brotar toda a sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, da árvore da árvore da vida, eles poderiam comer livremente. A árvore que Deus proibiu eles de comerem era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não era da árvore da vida. Então, a pergunta é, como é que eles iriam, no caso, Satanás iria oferecer a imortalidade da alma, se até então eles eram, digamos, imortais? Porque até então, antes de Eva e Adão pecarem, eles eram seres perfeitos. Eles eram seres perfeitos, eram seres sem defeito nenhum. O corpo deles não possuía nenhuma degeneração por conta que eles ainda não haviam pecado. Então eles eram seres perfeitos. Então até então eles já eram, digamos, imortais. O que Satanás aqui queria incitar eles a fazerem era que eles fossem conhecedores do bem e do mal, assim como Deus é. Ou seja, nós vemos aqui que Satanás incitou eles a transgredirem a ordem de Deus, no sentido deles serem como Deus, serem, tipo, digamos, autônomos, serem autossuficientes. E é interessante esse texto aqui, a gente poderia falar muitas coisas aqui, mas eu vou meter isso aqui. Mas nós vemos aqui que Eva e Adão, eles estavam no Jardim do Éden, estavam no lugar perfeito. Eles possuíam ali tudo para a subsistência deles. Nós vemos que Adão não precisava trabalhar para comer, porque todo o alimento ele já estava no jardim. Ele trabalhava para labrar a terra, como a Bíblia nos ensina aqui. Mas nós vemos que depois que ele pecou, aí Deus falou, agora do suor do seu rosto você vai tirar o seu sustento, né? Então nós vemos aqui que não tem como Satanás prometer algo que, no caso, eles já eram até então. Então nós vemos aqui o primeiro erro no caso dessa doutrina que os adventistas acreditam, que é a mortalidade da alma. E aí quando a gente parte para essa questão, nós precisamos entender o seguinte, você que me assiste aqui, meu irmão. Por que eles entendem que o homem é mortal e que a alma do homem não é imortal? Aí nós temos que partir para uma matéria da teologia, chamada antropologia teológica, que é a matéria que estuda a constituição do homem, do ser do homem, da criação do homem. Eu peguei um livro aqui que é do pastor Elias Soares de Moraes. Ele aborda um pouco de profundidade essa questão da imortalidade da alma. E vou ler aqui alguns trechos relacionados à composição do homem. Porque para a gente poder refutar com um pouco mais de argumentos, nós temos que entrar nessa questão da antropologia do homem, da antropologia teológica do homem. Aí diz aqui, ó, a antropologia teológica é a disciplina dentro da teologia sistemática que contempla o estudo acerca do homem. A questão sobre a composição do homem tem sido objeto de acalorados debates ao longo da história da Igreja, no âmbito acadêmico, e se é estendido entre as lideranças e os leigos de um modo geral. Do ponto de vista da teologia, 3 visões têm sido apresentadas acerca da composição do homem. A visão holista ou monista, a visão dicotomista e a visão tricotomista. Eu vou ler aqui rapidinho, quando ele fala acerca da visão holista ou monista. Aí diz aqui, ó. Esta visão, também conhecida como monista, parte do princípio de que o homem não é composto de partes separadas como corpo e alma, ou corpo, alma e espírito, como na visão dicotomista ou tricotomista. Para os adeptos dessa visão, não há no homem uma parte imaterial como alma ou espírito que sobrevive à morte do corpo. Quando o homem morre tudo e ele deixa de existir. Portanto, ele só volta a existir na ressurreição dos mortos, seja para a vida, no que diz respeito aos justos, ou seja para a morte, no caso dos ímpios. Então nós vemos aqui, meus irmãos, a visão que os adventistas do sétimo dia têm, e também os testemunhos de Jeová, é que o homem, ele é, digamos aqui, a visão holista ou monista que eles têm. Eles creem que tanto a alma como o corpo são um único elemento.
Então, a partir do momento que o homem morre, morre tanto a alma como o corpo. Essa é a visão holista ou monista, como nós lemos aqui. Aí diz aqui, ó, no livro: de acordo com o teólogo Wayne Grudem, a concepção de que o homem é composto de um único elemento e de que seu corpo é a própria pessoa chama-se monismo. Segundo o monismo, os termos bíblicos alma e espírito são apenas outros modos de designar a própria pessoa ou a vida da pessoa. Essa concepção geral não é adotada pelos teólogos evangélicos, porque muitos textos bíblicos parecem claramente afirmar que a alma ou espírito sobrevive à morte do corpo. Eu vou ler aqui algumas referências. Depois você pode ler aí Gênesis 35:18, Salmo 31:5, Lucas 23:43, 23:46, Atos 7:59 e outros textos. Então aqui, meus irmãos, nós vemos que essa visão holista ou monista, geralmente quem tem são as pessoas que são heterodoxas. Não são os ortodoxos que têm essa visão. Agora nós vamos partir aqui para a segunda visão, que é a visão dicotomista. Esta visão, também conhecida como dicotômica, vem da palavra dicotomia. E de acordo com Anthony Hoekman, ela vem de duas palavras gregas, dike, que significa dupla, ou em duas, e temnen, significando cortar. Ela, portanto, sugere que a pessoa humana pode ser cortada em duas partes. Apesar de não estar de acordo com a visão dicotomista, Anthony Hoekman faz a seguinte declaração a respeito do vocábulo grego pneuma, para a alma no Novo Testamento. Ele diz assim, esse teólogo: é interessante observar que pneuma também pode indicar a vida após morte. Como já vimos, Hebreus 12:23 descreve santos mortos como os espíritos dos justos aperfeiçoados. Também Cristo, Lucas 23:46, e Estevão, Atos 7:59. Ao morrer, encomendaram seus espíritos a Deus Pai ou a Deus o Filho, respectivamente. Também se afirma de Cristo que ele pregou aos espíritos em prisão, numa referência óbvia a pessoas falecidas. 1 Pedro 3,19. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que nessa visão dicotomista, os teólogos, eles acreditam que o homem é formado de corpo e eles não fazem diferenciação entre alma e espírito. Eles creem que tanto a alma quanto o espírito são a mesma coisa. Mas eles creem que o corpo existe um corpo e existe uma entidade imaterial que é a alma e o espírito. Então essa é a visão que nós entendemos como uma visão dicotomista. Aí nós vamos ver aqui a visão tricotomista. Esta visão tricotomista, a visão derivada do vocábulo tricotomia, defende a ideia de que o homem, além do corpo físico, possui mais duas partes imateriais, alma e espírito, separadas, que sobrevivem à morte do corpo. Sobre a palavra tricotomia, Anthony Hoekman faz o seguinte comentário: a palavra em si mesma sugere que o homem pode ser separado em três partes. Tricotomia de duas palavras gregas trisha, tríplice ou em três, e temnen, cortar. Apesar de Hoekman rejeitar o ponto de vista tricotomista, como ele deixa claro em seu livro, ele diz assim, esse teólogo: é minha convicção, no entanto, que devemos rejeitar tanto a dicotomia como a tricotomia. Ainda que em menor quantidade, a Bíblia apresenta vários textos em favor da tricotomia, através dos quais percebemos que é possível defender a ideia de que o homem é constituído de três partes: corpo, alma e espírito. Apesar da sua ampla aceitação, os textos mais contundentes encontrados para apoiar a tricotomia são 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 4:12, 1 Coríntios 12:14, 3:4, 1 Coríntios 14:14. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que existem três ideias, ou três concepções, acerca da composição do homem. Lemos aqui sobre a visão holista ou monista, sobre a visão dicotomista e sobre a visão tricotomista. Quando a gente pega as literaturas evangélicas, nós vemos que a grande maioria delas defende a tricotomia. Porque, digamos que a visão que está mais em concordância com as escrituras. A visão dicotômica também a gente não pode falar que ela é herética, porque ela entende também que existe o corpo do homem e existe um outro ser imaterial que é alma e espírito. Eles entendem que alma e espírito são a mesma coisa. Então nós vemos aqui, meus irmãos, que
De acordo com a antropologia teológica, para refutar essa questão que a senhora Ellen White diz aqui, nós vemos que essa visão holista humanista é uma visão errada, uma visão herética. Aí você vai falar, não, mas quando a gente lê lá em Gênesis 2:7, a Bíblia diz que o homem foi feito alma vivente. A palavra ali que o autor, no caso, a palavra que é usada no termo alma, significa nefesh, vem em termo hebraico nefesh. Só que essa palavra nefesh, ela é uma palavra polissêmica. O que é isso? É uma palavra que possui vários significados. E ela possui também o significado de espírito. Entendeu? Então aqui a gente pode ver vários textos tratando da questão que o homem, como ele foi feito, como diz o texto, alma vivente, mas nós vimos algum texto que a própria Bíblia nos ensina que o espírito do homem foi formado dentro dele. Então se o espírito do homem foi formado dentro dele, quando o homem morre, não pode morrer, no caso, o corpo e alma. Porque ali é uma entidade imaterial dentro do homem. E aí, indo de encontro com o que a gente falou no começo do vídeo, nós vemos que a concepção que a Ellen White e os aniquilacionistas têm, os mortalistas têm, é uma concepção errada. Porque nós temos vários textos na Bíblia mostrando que a alma do homem ela é imortal. Aí alguns mortalistas eles querem pôr como objeção, não, mas lá em 1 Timóteo a Bíblia diz que só Deus possui a imortalidade. Mas meus caros, a Bíblia diz que o homem ele é imortal na questão do que o homem ele foi um ser criado por Deus. E quando a gente vê lá em Gênesis capítulo 1, verso 31, a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, Deus viu que era muito bom. Deus ele não criou o homem para o homem ser mortal. Deus criou o homem para o homem ser imortal. Deus criou o homem para ele ser eterno, assim como Deus é eterno. O homem, no caso a morte, ela chegou até nós por conta do pecado. Mas até então, antes do pecado, não havia morte. Então nós vimos aqui que outra questão também que nós precisamos levantar aqui, quando nós vamos refutar esse pensamento dos adventistas do sétimo dia, é porque eles possuem uma doutrina chamada juízo investigativo. Eles entendem que a obra de Cristo não foi totalmente consumada na cruz do Calvário. Eles dizem lá que em 22 de outubro de 1844, Jesus Cristo, ele estava no Santo do Santo, ele foi para o lugar santíssimo do santuário que é no céu, e ali ele está fazendo um juízo investigativo, para saber quem será salvo e quem não será salvo. E aí por isso que eles entendem isso. Depois eu vou gravar um vídeo explicando essa doutrina do juízo investigativo. É também uma outra heresia que eles defendem que não tem base bíblica nenhuma. Eles fazem isso baseado numa exegese de vários textos bíblicos. Eles pegam o texto de Daniel, o texto do Apocalipse, para poder fazer uma exegese dessa doutrina que não possui amparo bíblico nenhum, meus irmãos. Agora voltando aqui para essa questão, como nós vemos aqui, Ellen White, ela leva as pessoas ao erro e ao engano quando ela diz isso. Quando ela diz aqui, ó, essa foi a primeira lição de Satanás sobre a imortalidade da alma. Então nós vemos aqui que ela erra ao dizer isso, meus irmãos. Porque como eu expliquei no começo do vídeo, Satanás, ele estava incitando Eva e Adão a serem como Deus, no sentido deles serem autônomos, deles serem independentes, deles não dependerem mais de Deus, deles terem o mesmo conhecimento que Deus tinha. Não era na questão deles serem imortais. Porque até o momento antes deles pecarem, eles tinham acesso à árvore da vida. Eles tinham acesso à árvore da vida. Então se eles comessem daquela árvore ali, eles seriam eternos. Aliás, eles já eram eternos, né? E nós vamos ver que quando a gente faz uma analogia entre Gênesis e Apocalipse, nós vemos que em Gênesis a árvore da vida é tirada do homem, e lá em Apocalipse 22 a Bíblia nos mostra que a árvore da vida ela é restaurada para o homem. Então nós vemos aqui que nós podemos fazer uma grande analogia entre Gênesis e Apocalipse. Então nós vemos que essa concepção de Ellen White é uma concepção errada. Não só de Ellen White, mas dos adventistas que creem nisso. Por que eu digo isso? Porque quando a gente parte para o debate com eles falam que não, essa doutrina é uma doutrina satânica,
Essa doutrina é uma doutrina que veio dos filósofos gregos, veio uma doutrina que veio de Platão. Platão que defendia a imortalidade da alma. Aí, como eu já disse para alguns adventistas, tá bom, você está dizendo que a doutrina que eu creio da imortalidade é uma doutrina platônica, então eu posso dizer para você também que a doutrina da mortalidade da alma é a doutrina que Epicuro defendia. Então a gente está no mesmo pé. Só que, eu vou ler aqui alguns textos, meus irmãos, quando a gente parte para defender essa doutrina. Por exemplo, você pega Mateus capítulo 10, versículo 28. Olha o que o próprio Jesus Cristo disse. Mateus 10, 28 e 29. Não, só o 10, 28. Vamos ler aqui, ó. Jesus nos ensina assim, ó. Não temais os que matam o corpo, e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então o que Jesus está dizendo que as pessoas devem temer. Olha o que Jesus diz aqui novamente. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes, dizendo para temer a Deus, aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então aqui Jesus está nos ensinando que o homem não tem poder de matar a alma. O homem não possui esse poder de matar a alma. Nós vemos aqui, vou ler aqui outro texto aqui, ó. Mateus 22, 32. Olha o que a Bíblia aqui nos ensina em Mateus 22, 32. Jesus dizendo, quando a gente pega aqui esse contexto aqui de Mateus 22, 32, Jesus ele está aqui refutando só dos seus. Eles não criam na ressurreição. E Jesus fala assim, ó. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Então Jesus mostra aqui que ele não é Deus de mortos. É óbvio que quando a gente morre, o nosso corpo ele volta ao pó, como a Bíblia nos ensina. Mas nós que somos, digamos, evangélicos, somos ortodoxos, toda a comunidade, toda a cristandade, desde a igreja primitiva até os dias de hoje, ela sempre creu que a alma do homem é imortal. Sempre creu nisso. E nós estamos vendo aqui em vários textos bíblicos que corroboram com aquilo que nós cremos. E uma coisa interessante que nós devemos frisar aqui também, que essa doutrina da imortalidade da alma, ela é mais aclarada no Novo Testamento. Por quê? Porque a revelação de Deus é uma revelação progressiva. Como é que pode dizer aqui? A visão que os hebreus tinham sobre a questão da morte, da questão da vida após a morte, era uma visão que não tinha tanta clareza como nós temos hoje. E outras citações que a gente pode fazer aqui também, nós vemos aqui a questão, por exemplo, você pode perguntar para um adventista do sétimo dia ou para um testemunho de Jeová, como é que ele explica a aparição de Moisés, lá em Mateus 17:3, quando aparece Moisés e Elias? Como é que ele explica lá a aparição de Moisés? Porque lá em Deuteronômio 34, nós vemos que a Bíblia relata a morte de Moisés, em Deuteronômio 34 e Josué capítulo 1. Diz lá que os israelitas, eles plantaram por 30 dias a morte de Moisés e depois eles seguiram o caminho deles. Mas não há um único versículo que mostra a ressurreição de Moisés. Então como é que eles explicam esse texto? Como é que eles explicam em Apocalipse 6:9 a alma dos justos que clamam lá pelo sangue deles, lá em Apocalipse 6:9? Vamos ler aqui para não ficar nas minhas palavras. Olha que interessante isso, meus irmãos. Apocalipse capítulo 6, versículo 9. Diz assim a Bíblia Sagrada: quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa dos testemunhos que sustentavam. Versículo 10 ele diz assim, ó: clamaram em grande voz dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitaram sobre a terra? Olha que interessantíssimo, meus irmãos. Vou ler novamente o verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar
as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam, clamaram em grande voz. Aí a pergunta que eu faço para você: como é que pode, no caso, se a alma é mortal, essas pessoas estarem clamando aqui? Então são textos que, no caso, para os mortalistas, para eles que alegam que a doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina diabólica e satânica, são uma pedra no sapato para eles. Eu poderia aqui falar sobre acerca das objeções que eles impõem à doutrina da imortalidade da alma. Mas, por exemplo, esse texto de Mateus 17:3, quando fala acerca da aparição de Moisés e Elias, os adventistas eles só conseguem explicar esse texto usando, no caso, os escritos de Ellen White. Usando a Bíblia, eles não conseguem refutar esse texto. Eu já debati com alguns adventistas e eles não conseguem refutar esse texto usando apenas a Bíblia Sagrada. Aí eles usam, no caso, fontes apócrifas, um livro apócrifo que fala sobre eu não sei se é sobre a ressurreição de Moisés, o que eles falam, um livro apócrifo, esqueci o nome. Fala sobre, acho que é a Assunção de Moisés, se não me engano. E aí a senhora Ellen White também, ela diz num dos livros dela que o corpo de Moisés não viu corrupção, e antes que o corpo dele visse corrupção, ele foi ressuscitado. Só que isso não está escrito na Bíblia. Isso não está escrito na Bíblia Sagrada. Logo, se não está, eu não posso buscar essa fonte como uma fonte autêntica para defender aquilo que eu creio. Por que eu digo isso? Porque essa senhora, ela escreveu muitos livros, mas ela escreveu muitas coisas que entram em contradição com a Bíblia Sagrada. Tem muitas coisas que ela escreve que entram em contradição com a Bíblia Sagrada. Então, se ela é uma profetisa que entra em contradição com a Bíblia Sagrada, eu não posso ter ela como uma profetisa confiável. E se você formos para a Bíblia lá em Deuteronômio 18, do 20 ao 22, a Bíblia nos ensina que se um profeta falar algo e não se cumprir, com soberba falou o profeta, esse profeta ele não deve ser acreditado. Então nós temos que sempre ter como base bíblica, como base a Bíblia, da nossa regra de fé e prática de vida, meus irmãos. Então é isso. Esse é o vídeo do dia de hoje que eu queria deixar para os irmãos. E quando algum adventista decidiu falar que essa doutrina é uma doutrina diabólico-satânica, você cita esses textos que eu mostrei para você aqui. Depois eu posso gravar um vídeo aqui falando sobre algumas objeções que os mortalistas impõem aos mortalistas. Mas quero deixar claro aqui que essa doutrina ela não é diabólica nem é satânica. E como eu disse aqui no começo do vídeo, o que Satanás queria mostrar para Eva e Adão, ele queria incitar eles a serem como Deus, no sentido de serem autônomos, de serem independentes, de não confiarem naquilo que Deus disse para eles. Era essa a intenção de Satanás. O que Satanás... E se a gente pegar a passagem lá de Mateus capítulo 4, da mesma maneira que ele usou para tentar Eva e Adão, ele usou para tentar Jesus Cristo. E como é que Jesus o combateu? Com a palavra de Deus. Ele tentou se torcer também com Jesus Cristo, mas Jesus sendo Deus encarnado, ele ali refutou Satanás. Jesus o combateu com a própria palavra de Deus. E é interessante a gente notar, quando a gente fala sobre essa passagem de Gênesis capítulo 3, sobre a queda de Eva e Adão, que na verdade o primeiro pecado ali que houve, não foi o ato de Eva e Adão comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal, mas foi o ato de Eva e Adão cobiçarem aquele fruto. Ali já havia cometido o pecado da cobiça. E como eu ponderei no começo do vídeo, a questão da imortalidade da alma não tem sentido nenhum. Satanás oferecia algo que eles já eram, que eles eram imortais. Então é isso, meus irmãos, que você possa fazer proveito desse vídeo. Que Deus os abençoe grandemente. E eu peço que você ore pela nossa vida no dia de hoje. Amém? Deus abençoe e fiquem na paz do Senhor. Amém.